Amigos telespectadores do Canal 20, estamos hoje aqui com um bate-papo com o engenheiro agrônomo Antônio Carlos Cavalcante, produtor rural na região de Arroio Grande, na metade sul do estado, e atualmente é o vice-presidente da Coplantil, e vai nos contar um pouco da história da agricultura na metade sul do estado. Caco, é contigo. Obrigado, Fábio, boa tarde. Bom, vamos tentar mostrar um pouquinho para vocês o que vem a ser a metade sul do estado. Metade sul do estado representa em área geográfica 2/3 do estado do Rio Grande do Sul. Então é uma metade que é 2/3, né? Tradicionalmente é uma área mais plana, uma área com regime hídrico mais irregular e menor. Qual é a origem de produção primária na metade sul, Fábio? Primeira coisa, gado extensivo. Depois evoluiu agora para gado intensivo e gado de raça. O que entrou como agricultura? Vamos pensar agora em produção de grãos. Arroz. Todo o arroz do Rio Grande do Sul, 1.180.000 hectares, está concentrado na metade sul. Qual é a grande novidade, que não é tão novidade em termos de anos? É a soja. Se você pegar o histórico da soja na metade sul hoje, vamos imaginar que estejam plantados, isso seriam dados que o IBGE poderia nos fornecer, mas não estão atualizados. Alguma coisa em torno de 800 a 900 mil hectares, dos 4 milhões de hectares que o estado do Rio Grande do Sul plantou na safra 11/12. Qual foi a produtividade média estimada para esta área, safra 11/12? Alguma coisa em torno de 45 sacos como produtividade média. Vamos falar um pouquinho, Fábio, de histórico. Já se planta soja na metade sul há mais de 30 anos. Vou dar um número para vocês, só como curiosidade, para ver como foi a evolução. No município de Arroio Grande, onde eu planto, em 1983 já chegou a se plantar entre 18 e 17 mil hectares de soja. Chegou em 2001, praticamente deveria ter uns 2 a 3 mil hectares de soja tão somente. Hoje, na Grande Arroio Grande, que engloba Jaguarão, e o pessoal de Jaguarão não precisa ficar bravo, só porque é da Grande Arroio Grande, Erval, Cerrito, enfim, todos aqueles municípios, seriam uns 12 municípios, 50 mil hectares de soja, ou seja, já se rivaliza com muitas áreas do norte. Mas por que em 83 se produziu 16, 17, 18, hoje está em 50 mil? Por que tanto produtor parou e quebrou, Fábio? Essa é uma questão que seria interessante a gente conversar um pouquinho. Por exemplo, material genético. Ok, a situação genética hoje é totalmente diferente da situação genética, sementes, melhoramento. Plantio direto. Naquela época, Fábio, não se sabia o que era plantio direto. Hoje, 100% da área é feita em plantio direto, a soja. Não necessariamente em cima de palhada boa. Esse é um problema ainda a ser solucionado. Hoje, 100% da soja é transgênica. Naquela época não existia absolutamente nada de transgenia. Hoje, um percentual expressivo da área de material indeterminado, ou seja, tem vários ciclos de floração. Naquela época era tudo material determinado. Então, existe um conjunto de fatores de tecnologia e conhecimento, maquinário, fertilização, micronutriente, que permite, mesmo estando numa área não considerada apta, ou vamos chamar de não apta, né? Podemos chamar de não apta, você consiga produtividades e produções bastante satisfatórias. Essa é um pouco do resumo, Fábio, do que está acontecendo lá embaixo. A que se atribui hoje essa grande mudança no aspecto tecnológico do produtor? Você acha que o produtor que foi para a metade sul, que teve uma região mais, vamos dizer assim, marginal, ele seguiu melhor as recomendações da assistência técnica, ele procurou se cercar mais de informações e assessoria de gente que pudesse fazer com que todas as tecnologias fossem adotadas mais rapidamente por ele, e talvez isso tenha feito com que ele tenha obtido o melhor sucesso?
Fábio, é importante que o produtor tenha renda. Quando o produtor tem renda, ele se mexe sempre na mesma direção, da tecnologia. Hoje, quando você fala em tecnologia, é um triângulo. É o produtor, que nós estamos vendo aqui no seminário, são 1.200 inscritos, atrás de informação e tecnologia. Mas não é só o produtor, você vai encontrar também todos os órgãos de pesquisa, que também fornece conhecimento, às vezes pesquisa básica, para depois transformar em pesquisa aplicada. E você vai encontrar também todos os fornecedores de insumos / tecnologia, que também estão aqui. É esse trio produtor, pesquisa e fornecedores de tecnologia ou produtores de tecnologia, como as grandes empresas de máquina, as grandes empresas de semente, as grandes empresas de fertilizantes e os seus pressupostos fazendo distribuição no mercado. É esse conjunto que, quando o produtor tem rentabilidade, floresce e traz sempre mais produção e produtividade. Isso é que nós encontramos hoje. Agora, o produtor em si, quando a gente vai enxergar ele é o grande incentivador de todo esse progresso, porque ele, em última instância, Fábio, é quem assume todos os riscos dessa situação. Porque os outros vendem com as suas garantias. Quem vai à frente, quem faz a lavoura a céu aberto, com a incerteza se vai chover, com a incerteza se vai ter preço bom, é o produtor. Então, o produtor sempre é um pioneiro. Se eu fosse acreditar um peso a esses três, sem dúvida nenhuma, o peso maior ficaria pelo produtor. Já em relação aos produtores que desceram da metade norte para a metade sul, trouxeram muito conhecimento, mas existem lá embaixo também muitos produtores da própria metade sul. E houve sim uma integração de conhecimentos que, com, aí sim, a ponta de lança das grandes indústrias, que são quem? As cooperativas, que são quem? As próprias revendas, que dominam a aplicabilidade com o produtor, significa produtividade. Isso é o que está acontecendo hoje. Muita tecnologia sendo incorporada com bastante rapidez, Fábio. Os produtores rurais que na metade sul historicamente trabalhavam com arroz, eles tiveram a tentativa de trabalhar com soja. Houve alguns que ficaram com soja e arroz, ou você acha que está bem segmentado? O produtor de arroz ficou na várzea e a coxilha foi absorvida por produtores específicos da coxilha. Esse assunto é interessante. Se você analisar 3, 4, 5 anos atrás, o produtor que estava com o soja não necessariamente era o mesmo do arroz. Porém, o produtor de arroz, que é proprietário da terra, também tem coxilha. Ele não se arriscava, entre aspas, a produzir soja. Aí, com a chegada da grande maioria do pessoal da metade norte, que alguns arrendando e alguns até adquirindo terra, começaram a botar soja, mostrando novamente a viabilidade e a maneira de fazer. Isso há 5 anos atrás. Hoje, se você for em algumas regiões da metade sul, você vai encontrar produtores, proprietários de terra de arroz e várzea, plantando soja, não só na coxilha, como na própria várzea. Então, hoje, a realidade hoje, você encontra produtor de arroz e de soja e você encontra produtor só de soja. Não existe mais aquela separação que foi muito comum de 5 anos para trás. Porque, volto a insistir, Fábio, renda. A soja está dando consistentemente rentabilidade para o produtor. E aí, quando a renda, o produtor sempre procura produzir e aumentar a sua área. Sempre. Isso é a lógica que enxergamos em qualquer momento, Fábio. Acreditamos que talvez seja um espaço que tenha sido ocupado por um setor que não produzia mais renda, que era o setor pecuário. Por ele não produzir renda, ele realmente acabou deixando espaço para que outros setores conseguissem ocupar esse espaço. As fazendas, elas vão continuar existindo. Os produtores rurais vão se mudando. Entra um, sai outro, mas o fator terra hoje, tão escasso, fez com que os produtores, tanto da metade norte como da metade sul, fossem optar por alternativas que, de uma melhor forma de distribuição
de riscos e incertezas, produzisse uma melhor estabilidade. A Coplantil, como você vê a visão da Coplantil trabalhando no sul do Paraná, estado de Santa Catarina e todo o Rio Grande do Sul? Como se forma hoje essa colcha de retalhos, ou como se forma essa maior estabilidade por a cooperativa estar localizada em várias culturas e várias regiões diferentes? Boa pergunta. Existe uma palavra que é chave, Fábio, que é diversificação. Isso que tu te referiu é diversificação geográfica. Qual é o primeiro aspecto positivo da diversificação geográfica? Se você tem uma seca em alguma região, estando a Coplantil com essa área de abrangência tão ampla, ela se equilibra. Estando um mercado, seja soja, milho, trigo, arroz, com problema de rentabilidade, de renda para o produtor, como a Coplantil tem uma área de dispersão de todas as culturas, ela também se equilibra. Qual é o terceiro excelente fator de ter uma grande dispersão geográfica? É o grande conhecimento que nós conseguimos juntar de 40 filiais. Nós estamos falando, Fábio, de 40 filiais. Isso existe um acúmulo de conhecimento e de experiências que ninguém hoje tem no Brasil. A Coplantil hoje é a maior equipe de técnicos no sul do Brasil. Ninguém tem tantos agrônomos e técnicos agrícolas quanto a Coplantil. Isso tudo é conhecimento. Esse conhecimento, quando bem gerido, quando bem gestado, proporciona ao produtor e produtor de qualquer uma das filiais chegar rapidamente em qualquer problema e em qualquer solução. Aquilo que alguém não sabe localmente, que pode ocorrer, com certeza no sistema Coplantil a resposta existe. Isso é que traz a confiança, Fábio, hoje de todos esses associados, e por isso cada vez mais você encontra gente se associando à Coplantil, mas mais do que isso, essas pessoas rentabilizando os seus negócios e conseguindo ter sustentabilidade. É uma colcha de retalho, como tu disse, mas na realidade é uma matriz de conhecimento. Isso que é o grande ativo da Coplantil, conhecimento. O seminário que foi programado para esse ano, chegou-se a pensar que poderíamos ter um arrefecimento dos produtores, porque tivemos principalmente na região norte do estado uma das piores estiagens dos últimos anos. Pelo que a gente viu aqui, isso parece que não aconteceu. Ao que você atribui esse seminário em plena época de crise, está com tanta gente, com tanta qualidade, e realmente, pelo que eu vi no primeiro dia, acho que tinha mais gente que o ano passado. Qual é a sua visão a respeito, Cavalcante? Fábio, então vou te dar uma informação, aí não é acho, é informação. Este é o seminário com o maior número de inscritos. Nós vamos bater o nosso limite de 1.200, que inclusive é a capacidade dessas instalações aqui. Agora, ao que se atribui uma seca, uma perda de renda momentânea tão forte, e você vê uma reversão, vir mais gente. É exatamente, Fábio, o que eu te dizia. O produtor hoje, esclarecido como ele está, ele sabe que para sair de um momento ruim, só tem uma maneira, é com mais conhecimento. Ao contrário de anos passados, quando ele se retraía, ele pode até se retrair um pouco nos investimentos, e deve, pode se retrair até um pouco nos seus custos no dia a dia, e deve. Mas ele jamais, isso ele já aprendeu, jamais se retrair na busca de conhecimento. Porque conhecimento, Fábio, tem outro nome quando aplicado, é a solução. Então ele está aqui atrás da solução. Não vai fugir de uma seca, ao contrário, ele vai procurar a solução. E aqui hoje ele tem certeza que se não encontra a solução, ele encontra, Fábio, com muita clareza, o encaminhamento para as suas soluções dos seus problemas. É isso. Nós gostaríamos de agradecer ao engenheiro agrônomo, produtor rural e atual vice-presidente da Coplantil, Antônio Carlos Cavalcante, por esse bate-papo que tivemos nessa tarde. Obrigado, Cavalcante. Fábio, obrigado, e estamos sempre à disposição para conversar com vocês e com o amigo produtor assuntos que realmente trazem interesse para nós, produtores rurais, porque eu, antes de tudo, Fábio, sou produtor rural, sofro junto,
sei o que é a dor de uma seca, sei o que é a dor de um preço ruim. Ou seja, a gente vive o dia a dia desta indústria a céu aberto, Fábio. Obrigado a vocês. Obrigado a todos.